Olá, Antônio Brasiliano e mais um Risco no Ar. Hoje vamos falar tecnicamente sobre a questão prospectiva na gestão de riscos e na gestão da segurança internacional, pública e privada. O que vem a ser a prospectiva? Prospectiva, senhores, é uma forma de nós estarmos pensando o tempo inteiro no futuro, de uma maneira completamente desaventurada, ou seja, com a cabeça extremamente aberta, extremamente para poder estar pensando fora da caixa. Em função de quê? Vamos dar um exemplo na questão de risco político, na questão geopolítica, que antigamente ela estava presa a três esferas tradicionais. A econômica, na verdade, ao poder militar e ao poder político. Com o andar da carruagem desses últimos 10 anos aí, últimas décadas, inclusive citando Beck, o sociólogo alemão que falou sobre e escreveu sobre a sociologia nossa, a sociedade do risco, tá certo? A interconexão, a interdependência entre os riscos passaram, de maneira clara e direta, a aumentar as dimensões que nós temos que estar raciocinando e pensando nas interações que possam haver. Entre elas entraram o quê? Entraram as questões tecnológicas, as questões sanitárias, as questões sociais, especificamente falando, as questões ambientais, ou seja, os riscos atuais hoje mudaram e a sociedade por si só mudou. Então, nós temos que estar avaliando e verificando qual é a correlação existente entre os eventos, os riscos, na verdade, as ameaças, juntamente com o quê? Juntamente com os atores que dão a influência e que influenciam, na verdade, nas materializações dos riscos. Os atores são importantes, podemos citar aí, por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, o Putin, que poderia ter assinado já o armistício com a Ucrânia, não quer assinar, não vai assinar, está jogando duro, mesmo com a imposição, com a força aí do presidente americano Trump. A Ucrânia, por sua vez, respondeu ao ataque de drones que o russo fez, detonando com a frota, ou com os bombardeios, estratégicos da Rússia de 34%, em relação a quê? Com um ataque extremamente planejado com drone. O que eu quero dizer com isso? Que se nós não pensarmos como que o ator ele é, se nós não pensarmos as características do ator, se nós não pensarmos a motivação que os atores possuem, nós ficamos com uma perspectiva pobre, ficamos com uma perspectiva quase que uma projetiva, levando em consideração o quê? Apenas uma relação sumária entre as ameaças. Não, nós temos que levar em consideração todas as variáveis que temos hoje na mão e que estas variáveis estão fazendo, na verdade, elas se retroalimentam, elas fazem uma conexão entre elas muito forte. Então temos que saber quais são as variáveis que são motrizes, quais são as variáveis que são de ligação, que causam, na verdade, insegurança, que causam, na verdade, uma volatilidade muito grande naquele nosso estudo especificamente falando, e quais são os atores que têm a maior influência e características dele, saber quais são as intenções dele, quais são, na verdade, os objetivos que eles possuem, entender o que eles fizeram no passado para que nós possamos ter condições de nós termos uma perspectiva melhor. Sem esses estudos, nós não chegamos a lugar nenhum. Ou esta ação de estar olhando a perspectiva, no meu ponto de vista, é uma das grandes falhas que o mercado hoje e que o setor pratica. Às vezes, o gestor de risco, a área de segurança internacional, nacional, que seja, leva muito em consideração a projetiva. Não, a projetiva é para você ter uma ideia, é um vetor para você estar acompanhando. Não pode ser o caminho principal que você escolheu, porque a projeção ou a projetiva em si, ele simplesmente repete uma linha de tendência, que não é o caso neste momento que estamos vivendo, numa volatilidade muito grande, de estar raciocinando somente com uma única possibilidade. A linha de tendência. Nós temos que pensar em vários cenários, temos que pensar em várias interações, por isso que hoje
os riscos, as ameaças, os eventos são extremamente complexos e são, às vezes, né, de difícil previsão. Nem sempre. Depende da prospectiva, depende de nós estarmos fazendo uma interação muito grande, levando em consideração todas as variáveis do contexto, incluindo o fator humano, incluindo os atores. Isso é tão importante, senhores, que inclusive na norma 30.000, ele pede para levar em consideração os fatores humanos. Tá certo? Então isso é fundamental. Vejam vocês que a ISO, na verdade, ela tem o método dela, tem um processo dela, mas ela pede para levar em consideração o fator humano. Por isso que, em termos de riscos, em termos de ameaça, a prospectiva passa a ser, na verdade, uma grande ferramenta, um modo de pensar diferente daquele que nós vimos tratando em termos de você não pensar somente na projetiva. Isto é um modo hoje de pensarmos fora da caixa. É um modo da gente pensar de uma maneira desaventurada e a longo prazo, principalmente. Ok? Essa é a dica que eu queria dar para vocês no Risco no Ar de hoje. E depois, na quinta-feira, nós vamos dar outros tipos de dicas para que vocês possam estar acompanhando. Não esqueça de clicar aqui no sininho, bater aqui para poder dar para nós aqui um positivo, dar para nós aqui um feedback para ver se vocês estão gostando ou não dessas interações que estamos fazendo com vocês. Muito obrigado e até a próxima.